Em nosso estudo de hoje, a lição 44 do livro Palavras da Vida Eterna, Ação. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Palavras de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Nas lutas do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar no caminho. Sentimos, desejamos, pensamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos, trabalhamos. Entretanto, é preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto. Desejar com acerto para pensar honestamente para falar aproveitando para estudar com clareza para aprender com entendimento, aprender com entendimento para conhecer discernindo para ensinar com bondade para analisar com justiça e analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem, porque em verdade todos somos diariamente constrangidos à ação e pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si a inquietante descida à treva ou a sublime ascensão à paz. A gente começa o ano com uma lição, né, cujo título é Ação. E o Emmanuel começa a falar das várias operações que a gente precisa estar desempenhando para avançar do caminho que a gente tem aqui na Terra. E todas elas aqui com verbos sentir, desejar, pensar, falar, estudar, aprender, conhecer, ensinar, analisar e trabalhar. Mas ele começa depois a análise com uma frase, que é uma frase que vai nortear toda a nossa preocupação aqui na Terra, porque ele vem falar assim, entretanto é preciso sentir a necessidade do bem de todos. E é interessante a gente analisar o seguinte, que a gente vive no mundo material e as conquistas materiais, elas precedem as conquistas espirituais. A gente vai aprendendo a se virar aqui com relação à matéria, né, para depois a gente começar a despertar para o lado espiritual e começar a fazer a nossa busca também. E a gente vai perceber que essa frase aqui, é preciso sentir a necessidade do bem de todos. Aquele comerciante que consegue perceber qual é a maior necessidade ou a necessidade que é constante de todo mundo, ele consegue abrir um comércio para ele e garantir para ele vida financeira boa para o restante dos dias. Ele está buscando o quê? O que a maioria precisa. Então a maioria, a gente precisa aqui de alimentação, a gente precisa de roupa, a gente precisa dos nossos aparelhos domésticos funcionando bem, aqueles que vão atender as necessidades mais emergentes aí. Então, conforme o comerciante faça a sua escolha, se decida, se dedique àquela escolha, ele consegue ter êxito nas suas tarefas. Agora ele vem falar para a gente, vamos sair do lado material e vamos para o lado espiritual. É preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto. Agora ele vai pegar cada verbo que ele colocou aqui no início e vai fazer o link de um com o outro. E que é sempre interessante a gente analisar, porque o Emmanuel tem uma capacidade de síntese muito boa e também está sempre renovando a nossa maneira de pensar, principalmente para o início de ano em que a gente planeja as nossas ações a partir de agora. Então ele coloca aqui para a gente, em primeiro lugar, né, sentir. Nós vamos sentir o quê? O que vai estar no campo do sentimento? A necessidade do bem de todos, para a gente poder desejar. Então, sentir a necessidade, quanto mais rápido a gente sentir, sentimento mesmo, que quanto o bem que eu faço para o próximo acaba voltando para mim, a felicidade que eu promovo para meus vizinhos, e meus vizinhos naturalmente vão promover essa felicidade para mim também. Se eu criar um ambiente bom no meu ambiente de trabalho, eu também vou ter os frutos. Então o que acontece? Primeira coisa, o bem de todos, para que a gente possa desejar com acerto. Desejar com acerto o quê? Para que a gente possa estar pensando honestamente. E quando a gente fala de honestidade, né,
A honestidade ela vai estar sempre ligada, assim, ó, tem gente que vai falar honestidade aos seus princípios. Mas se os seus princípios não forem cristãos, você está sendo honesto a você mesmo, mas desonesto moralmente. Então, quando ele fala honestamente aqui, ó, desejar com acerto o bem de todos, né, para que a gente possa pensar honestamente. E depois, pensar honestamente para falar aproveitando, para quando a gente tiver que falar alguma coisa, a gente vai estar colocando as pessoas para refletir. Não estou falando somente desse ato aqui de estar fazendo um vídeo, nada disso. Falando qualquer palavra que a gente vai ter ao longo do dia, com os nossos amigos de trabalho, com nossa família, né, com todos que estão convivendo com a gente, ele coloca falar honestamente, pensar honestamente para falar aproveitando. E falar aproveitando para a gente poder estudar com clareza, porque daqui a pouco a gente começa a ver quais são as necessidades também das pessoas que estão ao nosso redor. Aí ele coloca aqui, estudar com clareza para aprender com entendimento. Uma coisa é o estudo, outra coisa é o entendimento. Uma coisa é a leitura, outra coisa é o estudo. Como a gente vem falando, né? A gente começa a estudar, às vezes a gente precisa estudar várias vezes uma coisa para entender. Mas ele vem falar aqui para a gente, né? Clareza para aprender com entendimento, aprender com entendimento para conhecer discernindo, discernir uma coisa da outra, e depois discernindo para ensinar com bondade para analisar com justiça, e com justiça para trabalhar em louvor do bem. Quer dizer, ele vem fazer um link aqui entre esses verbos, um link que está levando a gente lá para o início, né? A necessidade do bem de todos. Começou com o bem e terminou com o bem. Então, a necessidade do bem de todos, aí depois coloca aqui em louvor do bem. Porque em verdade todos somos diariamente constrangidos à ação, e pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino. Nós somos, na grande maioria de nós, o que fazemos, o que sentimos, o que falamos, o que fazemos. Isso aí não tem para onde a gente correr, é até o que cria aquilo que a gente chama de psicosfera, o que está ao redor da gente, e que a gente não observa, mas a gente sente hoje, né? Pela ciência, se a gente não observa ainda, os espíritos falam que eles observam sim, eles sabem quem é aquela pessoa que atrai bons fluidos, que através de um simples toque ou de uma simples conversa, transmite fluidos salutares para as pessoas, transforma mesmo o dia das pessoas. Às vezes a pessoa está triste, encontra alguém com um astral tão grande no ponto do ônibus, que aquela energia que a pessoa transmitiu modifica o dia da pessoa, né? Então a gente vai vendo que a gente precisa sim estar o tempo todo constrangido a essa ação, e é essa ação que vai decidir quanto ao nosso próprio destino. Por quê? Porque qual vai ser o destino? Ou a gente, através da ação, vai continuar buscando caminhos de sombra, caminhos de trevas, ou a gente vai realmente tomar o nosso caminho mais correto. Então a gente já está aqui fazendo esse estudo do amor ao próximo, estudo do Evangelho, e a gente fica pensando no seguinte, né? Caminhos, a crítica destrutiva, apenas ter seus comentários sobre o lado, eu ia usar uma palavra que o Emmanuel já usou uma vez, mas vou evitar usar essa palavra aqui, o lado feio das pessoas, né? E o que acontece, às vezes a gente olha para o lado também, começa a olhar para o lado bom das pessoas o tempo todo, entender as dificuldades que cada um passa e procurar superar essas dificuldades, procurar adaptar daqui, adaptar dali, não constranger ninguém a fazer aquilo diferente do que a pessoa pensa, respeitar a posição de cada um. Se a pessoa ainda pensa dessa maneira, tem a posição política dela, tem a posição religiosa dela, vamos respeitar essa posição. Política e religião, né, são dois pontos que mobilizam ainda o ser humano e que são verdadeiros pontos de sustentação do ser humano. Se você não tem condição de conversar harmonicamente, evita a conversa, apenas respeita a pessoa do jeito que a pessoa pensa e acabou, né? Porque às vezes a gente deixa de até ajudar no processo educativo da pessoa por ter uma posição muito radical contrária à que ela pensa. Então, às vezes, eu vi muito isso agora com relação ao lado político, né? Essa polarização. A pessoa que, mesmo tendo uma posição firme, ela não foi radical nem foi agressiva. E, por conta disso, ela conquistou até outras pessoas. Enquanto aquela que, eu não tenho paciência, e que partiu para a agressão, perdeu
a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, o que importa é a gente ter ação para o bem. Jesus nos abençoe hoje e sempre.